Olá, eu me chamo Camila Royer, sou fisioterapeuta formada pela PUC do Rio Grande do Sul desde 2011, pós-graduada em fisioterapia pélvica desde 2014 e atualmente atendo e ministro cursos no Instituto Golden. Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância do nosso Março Azul Marinho, então o nosso mês de conscientização contra o câncer coloretal, uma doença que infelizmente acomete milhares de pessoas no Brasil e no mundo e que é muito importante prevenir e também atacá-la inicialmente para que essas pessoas tenham chance de vida. Para iniciar, então, precisamos falar sobre o nosso intestino. O intestino ele faz parte do nosso trato digestório. Então, nós colocamos o alimento pela boca, ele deve ser triturado pelos nossos dentes inicialmente. Aí já começa uma parte bem importante. As pessoas devem mastigar bastante para que este bolo já chegue ao nosso estômago do jeito mais quebradinho possível. Então, esse bolo vai passar pelo esôfago e vai ser acomodado inicialmente no nosso estômago. O estômago, ele é um músculo que vai fazer movimentos para quebrar, então, esses alimentos e fazer com que essas partículas, esses nutrientes, fiquem mais fáceis de serem absorvidos no nosso corpo. Junto com esses movimentos, vai ter importância, então, das enzimas que são produzidas também no nosso corpo, junto com o ácido também, para que consiga, então, quebrar bem esses nutrientes, formar então um bolo junto com o líquido, um bolo mais líquido que vai ser carregado para o nosso intestino delgado, e aí sim a gente começa então a importância do intestino. Quando chega no intestino delgado, então o nosso bolo alimentar, ele acaba iniciando então a se tornar o bolo fecal. O intestino delgado, ele é esse tubinho mais fininho do nosso intestino, que tem em torno de 6 metros de comprimento. E aqui é que os nossos nutrientes e também uma parte da água vai começar a ser absorvida. Então, aqui nós vamos absorver as nossas vitaminas, nós vamos absorver as calorias. Então, tudo que a gente ingeriu, a partir daqui que começa a entrar mesmo na nossa corrente sanguínea. Depois de ser absorvido, ele vai sendo encaminhado, então, esse bolo líquido para o nosso intestino grosso. O intestino grosso, então, essa camada do intestino mais calibrosa, que tem em torno de 1 metro a 1,5 metros, e vai ser, então, nessa parte que o resto da água do bolo fecal vai ser absorvido, e junto com isso, então, vai ser encaminhado por movimentos que se chamam movimentos peristálticos até o nosso reto, vão ficar depositados na ampola retal, e depois do resto da absorção de líquidos, então, no momento em que nós formos ao banheiro, vai sair, então, no momento da evacuação, pelo reto e ânus. Quando nós falamos de intestino, Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava há mais de 2.000 anos que todas as doenças começam no intestino. Infelizmente, por muitos anos esse conceito foi ignorado. Quando a gente vai falar de Hipócrates, ele é muito importante. Ele também foi quem escreveu pela primeira vez em um papiro no Egito, há 1.600 anos antes de Cristo, um relato de uma doença muito parecida com câncer de mama. E a partir daí, do latim, ele começa a chamar, então, essa doença que hoje nós conhecemos de câncer, porque ele entende que essas células acabam se conectando em células saudáveis e se grudam como se fosse as garras de um caranguejo, atrapalhando o funcionamento do nosso corpo. Quando nós vamos falar então da importância do intestino, para que ele serve? Ele serve para absorver nutrientes, para absorver água. A água é muito importante no nosso corpo, ele é basicamente água, a gente depende dela para carregar as coisas boas, os nutrientes, as vitaminas, e também para tirar as nossas toxinas e limpar o nosso corpo. Então, junto com isso, a limpeza das toxinas, ele forma uma barreira imunobiológica, então a gente tem aí um monte de bactérias do bem que acabam protegendo o nosso corpo de outros tipos de bactérias, faz a produção inicial de muitos hormônios do nosso corpo e também é muito responsável pela produção dos neurotransmissores, que vão ser então essas substâncias que fazem o nosso corpo, os nossos órgãos funcionarem do jeito correto. Quando a gente pensa, então, em tudo isso, na verdade, todo o funcionamento do nosso corpo, ele depende muito do nosso intestino, a gente tem que pensar no que pode ser maléfico para ele. O que a gente tem que cuidar, então, que não deve ser ingerido, ou que a gente deve cuidar para que não seja ingerido em grande quantidade, para que ele não fique doente. O que a gente tem que cuidar, então? Substâncias tóxicas, alguns alimentos, então, tem alimentos que não fazem bem para algum tipo de pessoa, algumas pessoas que têm intolerância à lactose, que tenham resistência à proteína do leite,
que tenham alguma resistência ou até uma alergia ao glúten. Então, essas pessoas não devem ingerir esse tipo de alimento, porque no corpo delas se torna uma toxina, se torna uma coisa ruim, um veneno. Junto com isso também, a gente vai ter sim interferência do mau funcionamento de outros órgãos, então outros órgãos doentes vão acabar não ajudando no funcionamento do intestino. O estresse crônico é um grande problema no nosso intestino também, na nossa vida. Então, quando a gente está com estresse crônico, a gente tem altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele acaba atrapalhando muito na permeabilidade do nosso intestino. Ele acaba fazendo com que o nosso intestino fique muito inflamado, e junto com isso, as barreiras do nosso intestino, então as camadinhas do intestino que devem se abrir para deixar os nutrientes entrarem, ou quando precisar e fechar a barreira do que não deve entrar, elas ficam prejudicadas, elas ficam abertas. Isso acaba atrapalhando muito o funcionamento do nosso corpo, intoxicando todos os nossos órgãos do nosso corpo pela circulação, porque não deveria estar assim o funcionamento dele. Junto com isso, alguns medicamentos, antibióticos atrapalham muito por acabar com a nossa microbiota, que depois eu vou explicar um pouquinho o que é isso, que são essas bactérias do bem. Alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos, opioides, eles acabam atrapalhando muito o funcionamento do nosso intestino, assim como substâncias como álcool e tabaco. O álcool, ele intoxica demais o nosso corpo, o tabaco, ele não influencia somente no câncer de pulmão, né? No pulmão, como as pessoas pensam, ele acaba atacando o nosso corpo inteiro. Algumas bactérias maléficas que a gente pode acabar ingerindo com uma comida intoxicada, com algum tipo de nutriente que venha junto carregando coisas sujas. Então, a importância da gente estar com a nossa mão limpa, de não ter pego coisas contaminadas, de saber de onde a gente está comendo, né? Aquela comida. Os agrotóxicos, que também são substâncias extremamente tóxicas para o nosso corpo, acabam atrapalhando muito o funcionamento celular do nosso corpo e inflamando muito o nosso intestino, e também a baixa imunidade crônica. Então, não adianta eu estar com tudo isso, cuidado que eu falei anteriormente, e estar sempre sem nutrientes, comendo só coisas que são industrializadas, que não têm vitaminas do jeito correto. Então, a baixa imunidade, não se cuidar, acaba assim também sendo extremamente maléfica para o nosso intestino. O que é o câncer, então? Quando a gente está falando em câncer, né, coloretal, o que que é isso? O câncer, então, ele é o crescimento desordenado de células que pode invadir os tecidos adjacentes, os tecidos à volta ou até órgãos à distância. Então, a gente tem hoje mais de 100 tipos diferentes de câncer, então, de carcinomas, de outros tipos de câncer que são malignos, e infelizmente eles podem invadir outros órgãos. Essas células, então, elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, elas determinam a formação desses tumores e podem se espalhar por qualquer região do nosso corpo. Então, como é que acontece o câncer? As células, elas têm um funcionamento ideal e um tempo ideal de vida. Em algum momento da nossa vida, ocorre um erro genético, ocorre um erro dentro do DNA, que é aquela partezinha que conta na história das nossas células, e aquela célula que deveria ser morta, então ser limpa do nosso corpo, porque ela não tem mais função, ela acaba não morrendo no momento que deveria e acaba se transformando numa célula que ela perde o controle, ela não tem mais o controle como deveria do que ela tem como função. E ela acaba se proliferando muito rápido e isso acaba estimulando a liberação de várias coisas ruins no nosso corpo, de várias citocinas no nosso corpo, acaba puxando a circulação de outros lugares que precisaria e acaba usando muito isso. E o câncer, então, ele acaba crescendo, sendo muitas células que crescem, que aumentam de tamanho, e esse aumento de tamanho acaba sendo extremamente dificultoso de manter junto com toda a função do nosso corpo. Então, o resto do nosso corpo, por receber essas substâncias ruins dessas células, porque elas são células muito descontroladas, acaba adoecendo. E se acontece a chance de romper uma partezinha dessa barreira dessas células e invadir uma parte de circulação, essas células vão entrar para dentro da nossa circulação, vai sendo carregada pelo nosso sangue e, infelizmente, tem a chance de parar em outros órgãos que a gente chama de metástase.
Hoje, o tipo de tumor mais comum no mundo inteiro são os carcinomas. São células, então, que fazem parte da nosso epitélio, da parte que recobre os nossos órgãos, a nossa pele, e aí acaba tendo esse erro genético, sendo depois, infelizmente, carregado como uma metástase para outros tipos de tecido que tenham o mesmo tipo de característica. Os tipos mais comuns de câncer no Brasil são o de pele não melanoma, com 31,3%, logo em seguida o câncer de mama feminina, com 10,5%, o de próstata, por 10,2%, o cólon e reto, que é o câncer então que nós estamos lembrando no nosso março azul marinho, de 6,5%, o pulmão de 4,6%, o estômago de 3,1%. A estimativa é que em 2023 tenham ocorrido 704 mil novos casos de câncer aqui no nosso país. Esses dados foram retirados do nosso gov.com. E aqui a gente tem como funciona, né? Como é que vai crescendo essas invaginações dessas células tumorais. Então, aqui é um câncer maligno. Começou como um tipo 1, né, uma alteração. Essa alteração ela começa a ganhar volume, ela vai invaginando, ela vai tomando conta de todos os outros tecidos que estão aqui na volta do nosso corpo, aqui de um intestino. Então, ele vai entrando para a parte até muscular, invadindo tudo isso. E no momento em que ele começa a invadir, então, tanto no estágio 2, 3 e 4, eles estão muito próximos dos nossos veias, dos nossos vasos, da circulação. E pode acontecer que em algum momento isso invada uma veia ou uma artéria e acaba a partir por dali carregando para o nosso corpo inteiro, se tornando uma metástase. Então é assim que acaba acontecendo o câncer de colo de qualquer tipo de câncer, mas em especial o colo retal ali, que era uma fotinho do nosso intestino. Então a importância do nosso Março Azul Marinho é lembrar que em homens 1,1 milhão de novos casos podem acontecer, com risco estimado de 23,5 casos a cada 100 mil pessoas. E em mulheres, 865 mil novos casos, é o segundo tumor mais frequente em mulheres, logo depois do de mama feminino, com uma taxa de incidência de 16,20 casos a cada 100 mil mulheres. São muitos casos por ano. Infelizmente, é uma doença que vem crescendo muito. A gente pode aí entender com todas essas toxinas que a gente acaba ingerindo com a nossa vida moderna, com muito estresse, com muita alimentação pronta, processada, que infelizmente muito agrotóxico nas nossas plantações, que infelizmente essa é uma tendência do mundo. E a gente precisa sim prevenir e também tentar achar o mais rápido possível essa doença no corpo humano. E nós não podemos parar de atentar para os fatores de risco, então, do câncer coloretal. Ter mais de 45 anos, então, sim, a idade é um fator de risco para qualquer tipo de câncer, porque a gente acaba tendo o risco de ter mais erro genético dentro das nossas células a partir ao longo dos nossos anos. O uso de álcool e de tabaco é importante para qualquer tipo de câncer também. Sedentarismo. Sedentarismo acaba atrapalhando muito o funcionamento do nosso corpo como um todo. Quando a gente pratica exercício físico, melhora a oxigenação, melhora a circulação do corpo, melhora o funcionamento de todos os órgãos, a gente tem produção de hormônios que a gente precisa a partir do nosso exercício. Então, sim, nós somos seres de movimento e sedentarismo é um fator muito importante, assim como a obesidade. Dieta pobre em fibras e rica em gorduras, então os fast foods, né? Essas dietas mais gordurosas, McDonald's, pizza, hambúrguer, comer só essas coisas, miojo, são coisas que acabam atrapalhando muito o funcionamento celular e que tem pouquíssimo nutriente. Antecedente pessoal de doença inflamatória intestinal, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais para vocês quais são as doenças intestinais inflamatórias, que também estão muito presentes hoje em dia no mundo inteiro. E também tem antecedentes familiares com câncer de colo retal e pólipos, em especial câncer de colo retal. Então, a genética ela é muito forte. Sim, a gente carrega bastante dessa genética, em especial quando é esses cânceres mais conhecidos que acabam cometendo mais as pessoas. Claro que não é só ela que define o nosso corpo, existe a epigenética também, que vai ter essa interferência do nosso externo, da nossa alimentação, do estresse, de hidratação, de tudo isso, que vai dar, assim, esse start, esse botãozinho
de que vai ligar ou não esse risco de ter câncer. Então, os nossos genes, né? Fatores de risco. Então, como eu já tinha dito antes para vocês, dois fatores que são extremamente fáceis de controlar, que a gente tem que ter sim um grande cuidado. O hábito de fumar, ele causa inúmeras doenças, não só o câncer. É importante a gente deixar claro para a comunidade que não é só o câncer de esôfago, o câncer da boca, o câncer de pulmão, que as pessoas às vezes pensam que o câncer pelo fumo vai ser só esse tipo de câncer. O câncer de colo retal, ele está diretamente relacionado com pessoas que fumam, então a gente tem que cuidar bastante disso. E também a relação ao álcool. Então, vários estudos mostram que tem sim um grande aumento de risco de obter qualquer tipo de câncer quando se usa álcool diariamente, em especial. E isso se tem com uma pequena dosagem. Então, 30 gramas de etanol por dia, que é mais ou menos 2 doses de bebida alcoólica por dia, já é um fator de risco bem alto. É importante salientar que as pessoas podem beber socialmente, mas o álcool ele tem inúmeros efeitos maléficos no nosso corpo. Alguns sintomas, então, de alerta para a nossa saúde intestinal. Aquilo que se acontecer com a gente, com um amigo, com algum parente, a gente precisa dar aquele alerta de, olha, isso não é comum, acho que é bom você cuidar. Sangue nas fezes. Então, sangue nas fezes é uma coisa que não é comum acontecer. Pode acontecer por diversos fatores. Eu vou explicar um pouquinho os fatores que podem ocorrer, mas é sim um sintoma e um sinal de aviso, de alerta, de que tem que procurar um médico, de que tem que descobrir o que está acontecendo nesse corpo. A dor e a cólica abdominal frequente. Então, ter sempre cólicas muito fortes, ter dores, como se fossem aquelas dores de diarreia, dor de gases, se isso é recorrente, isso também é um alerta de que esse intestino está em sofrimento, de que precisa fazer uma pesquisa, entender o que está acontecendo, porque dor é um dos jeitos do nosso corpo nos alertar de que não tem alguma coisa funcionando bem ou de que tem alguma coisa em sofrimento. Anemia, cansaço, fraqueza, então aquelas pessoas que estão sempre cansadas, essa anemia associada com sangue nas fezes, então é um alerta muito importante, tem que tentar entender o que está acontecendo, tem que fazer exames. Alteração no ritmo intestinal. As pessoas têm uma tendência a associar ao câncer de colo retal, as alterações coloretais, como se só acontecesse diarreia. Então, sim, pode acontecer sim alteração para diarreia, mas também pode acontecer para constipação, para as fezes que não saem ou que demoram muitos dias para sair, depois vem com sangue. Pode acontecer da pessoa ficar 5, 6, 7 dias sem evacuar. Isso é um alerta muito importante. Pode ter uma obstrução dentro desse intestino, o câncer pode ter crescido a ponto de não deixar passar as fezes. Então, isso a gente tem que cuidar muito. E também emagrecimento rápido e não intencional. Se a pessoa está fazendo dieta e acaba emagrecendo muito rápido, ok, ela está fazendo algumas coisas para modificar o seu corpo, para mudar a sua rotina. Agora, pessoas que emagrecem muito rápido, sem ter mudado a sua alimentação, sem ter mudado alguma coisa de fazer exercício e começou a emagrecer muito rápido, muito descontrolável, aí a gente tem que cuidar, porque realmente pode estar sendo um aviso de que o corpo está jogando energia em outro lugar, que pode ser esse tumor. Então, uma coisa que é muito importante, as pessoas têm muito tabu de falar isso normalmente, é sobre as nossas fezes. Quando a gente olha as nossas fezes, a gente consegue saber muito do nosso corpo. Elas dizem muito sobre a nossa saúde, sobre a qualidade da nossa alimentação, sobre como está o nosso trânsito intestinal, até sobre o nosso trato digestivo mais alto. Então, para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre isso, existe a escala de Bristol. Essa escala ela é facilmente achada em qualquer lugar, no Google, aonde a pessoa procurar, é muito fácil de encontrar e ela é muito, muito, muito importante para trazer isso depois para o médico, para trazer essas informações para o médico, para o nutricionista e dizer, ah, olha, está acontecendo isso, está saindo assim, está saindo assado. Isso é muito interessante. Então, a gente tem 7 tipos de evacuação, 7 tipos de fezes. O tipo número 1 é aquela que ocorre em pedaços separados, duros, como se fosse amendoim, como se fosse as bolinhas de cabrito, né? Às vezes a gente escuta o paciente falando isso. O cocô parece várias bolinhas de cabrito, várias bolinhas de coelho, porque elas são muito ressecadas, acaba parecendo mesmo como se fosse algo muito duro e emboladinho. As fezes do tipo número 2, elas
se são em forma de salsicha, mas elas são segmentadas, elas são como se tivessem sido apertadas, como se tivesse um cachinho de uva sendo comprimido. Esses dois tipos de fezes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, elas são comuns em pessoas que têm constipação. Então, são fezes mais endurecidas, estão avisando o nosso corpo e a pessoa que está acompanhando que essas fezes estão vindo de um trânsito intestinal muito lento, estão ficando muito tempo dentro dessa ampola retal, que também pode acabar atrapalhando depois a função evacuatória. Então, isso a gente tem que já ter um alerta de que tem alguma alteração. As fezes do tipo 3, as fezes do tipo 3 são uma forma de salsicha, mas ela tem umas fendas na superfície. Então, é uma salsicha como se tivesse sido rachada, como se ela tivesse ficado muito tempo ressecada. E as fezes do tipo 4, também em formato de salsicha, ou cobra, como você chamar, o charuto, muitas vezes as pessoas usam o termo charuto, ela é mais lisa e mais mole. A gente consegue perceber que tem maior lubrificação. Esses dois tipos de fezes são as mais comuns. E elas estão avisando que o nosso trânsito intestinal está regular, elas são fezes brandas e normalmente é o ideal, é o que a gente espera quando sair do vaso e olhar que seja entre o tipo 3 e o tipo 4. O tipo 5, ela vem sendo em pedaços moles, mas com os contornos nítidos. Então, ela lembra um pouco aquela do tipo 1 lá que sai em pedacinhos, mas a gente consegue ver em pedaços mais molinhos. Ela é como se fosse a salsicha partida em vários pedaços. Ao mesmo tempo, a gente pode também, junto com ela, já vir o tipo 6, que são os pedaços mais aerados, que vai sair também bastante pedacinhos de outras coisas de alimentação que a gente consumiu, e os contornos já vão ficar mais soltos, a gente não consegue ver bem aquele lembrando o desenho de uma salsicha. E as fezes do tipo 7, elas são aquosas e sem peças sólidas. Essas três últimas, a 5, a 6 e a 7, elas são comuns, então, em pessoas que estão no momento de diarreia, são fezes pastosas e líquidas, e está avisando o nosso corpo de que está tendo um trânsito muito rápido. Então, lembra que eu disse para vocês que uma parte do nosso líquido ele é reabsorvido dentro do intestino delgado, e depois o intestino grosso ele tem a sua função de reabsorver mais ainda esse líquido, para deixar lá as nossas fezes no tipo 3 ou no tipo 4, na nossa salsicha, no nosso charuto. E quando isso não acontece, a gente está perdendo de absorver líquido. Isso é muito importante, porque a gente pode acabar desidratando, porque tu está tomando água, mas tu não está absorvendo tudo que tu precisava, pode acabar perdendo um pouco dos nutrientes junto com isso também. Então, essas fezes, muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa tem diarreia quando vai 3, 4 vezes ao dia no banheiro. Não necessariamente. Se vocês forem ver ali ó, na descrição da Bristol, isso já é diarreia. Pode ir uma vez por dia, se todos os dias, ou a maior parte dos dias da semana, saem as fezes tipo 5, 6 e 7, já é um momento de diarreia, sim. E não precisa ir 3, 4 vezes ao dia para que isso seja considerado uma diarreia. Outro fator muito importante são as cores das nossas fezes. Então, pela cor das nossas fezes, a gente consegue ter noção se a gente está se intoxicando com alguma alimentação, se estamos passando do ponto de comer algo demais que não deveríamos. Então, o correto seria a nossa coloração das fezes marrom. Então, marrom, aquelas fezes que todo mundo conhece, é o correto, é o ideal. Quando esse marrom ele passa para um esverdeado, a gente já tem que cuidar. Pode ser um excesso de corante verde, pode ser excesso de vegetais verdes, antibióticos, por matarem bastante nossa a microbiota, né? Nossas bactérias boas, acaba também tendo essa alteração, às vezes até a própria coloração da medicação, e também pode ser um alerta muito importante, pode ser uma infecção bacteriana. Então, pessoas que acabaram ingerindo alguma coisa contaminada e tá com as fezes verdes, é um alerta, sim, então a gente tem que cuidar. Quando as nossas fezes ficam amareladas, é um aviso de excesso de gordura. Então, quando a gente está comendo coisas muito gordurosas, ou pode ser um aviso de que tem uma infecção intestinal, não necessariamente bacteriana, mas pode ser uma infecção estimulada até por um vírus, por um fungo, ou até mesmo por estresse. Quando a gente começa a ver as fezes no vermelho claro, é um alerta maior ainda. Quer dizer que está saindo algum tipo de sangue nas nossas fezes,
Pode ser também causada por alimentos vermelhos ou bebidas vermelhas. Então, pessoas que têm costume de comer muita beterraba com vinho ou beterraba com um suco de uva integral, que é bastante forte, pode acabar sim tendo as fezes vermelhas e ser só um aviso de que está passando do ponto. Pode também ser um aviso de hemorroidas, então essas hemorroidas podem estar em sofrimento e estar sangrando. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre as hemorroidas. E também pode ser um pequeno sangramento no trato digestivo, esse trato digestivo mais baixo, porque já está saindo perto né, das nossas fezes, nosso ânus. Então, quando é um sangue vermelho claro, pode ser um alerta dessas coisas. Quando as fezes ficarem pretas ou marrom muito escuro, esse é um alerta um pouquinho mais interessante também. Pode ser sim ocasionado por um em especial suplemento de ferro. O ferro ele escurece bastante as nossas fezes, ou se estiver comendo coisas com muito ferro, assim como fígado de galinha, fígado de gado, pode acabar se estimulando essa coloração mais escura, mais enegrecida. Pode também ser causada por uma substância chamada de subsalato de bismuto e pode ser um aviso muito grande de que tem um sangramento acontecendo na parte alta do nosso trato digestivo. Então, uma úlcera no estômago ou algum tipo de úlcera lá no nosso intestino delgado, quando chega aqui na parte de fora do vaso, ela vai estar com essa cor mais escura. Então, o alerta é bem importante. Quando as fezes ficam da cor cinza, cinza meio bem esbranquiçado, é um aviso também que pode estar sendo estimulado por algum tipo de medicação, normalmente são as que controlam a diarreia, ou também pode ser um aviso que está faltando bile. Bile é aquela substância produzida pelo nosso fígado que ajuda a dissolver as gorduras que a gente acaba consumindo, isso faz parte da nossa digestão, a gente tem que ter essa bile, e pode ser um aviso, então, de que o nosso fígado está com algum tipo de sofrimento ou até algum tipo de obstrução em algum canalzinho que ela deveria ter passado. E quando as nossas fezes estão no vermelho escuro, esses alimentos mais avermelhados, bebidas também podem estimular, assim como o vermelho claro, e também pode estar avisando que tem um pequeno sangramento tanto no intestino, nessa parte mais do intestino grosso, ou na parte do reto, que é essa porção final do nosso intestino. Então, aqui algumas coisinhas que a gente pode também relacionar, as fezes verdes, né? A movimentação rápida do intestino grosso, então, quando o intestino grosso não tem tempo de absorver o líquido e também acaba se contraindo muito, dando essas cólicas, esse desconforto. E também daí acaba, como não fica muito tempo na parte do intestino grosso, essa bile não se decompõe completamente, ela tem essa corzinha mais esverdeada. Pode ser estimulado, então, por vegetais de folhas verdes, por corantes alimentares verdes, como misturas também com sabor ou picolé com elemento de ferro, isso tudo pode acabar estimulando. Essa cor clara, branca, uma cor de barro, cor cinzenta, isso também pode ser estimulado por falta de bile nas fezes, como eu falei, e é um aviso, então, como uma obstrução de um ducto biliar. Pode também ser ocasionada por algumas medicações, então, se começou alguma medicação, isso aconteceu também, é importante referir ao médico que pediu isso. Também grandes doses daquela substância que eu falei antes, que é subsalato de bismuto, e alguns outros remédios antidiarreicos. O amarelo, gorduroso e com um mau cheiro especial, então aquelas fezes que boiam muito, que chega a parecer que tem gordurinha mesmo na água do vaso, isso é um grande aviso de que tem excesso nas fezes. E é bem comum de acontecer em algumas doenças que não deixam absorver bem a gordura das coisas. Pode ser uma inflamação intestinal ou pode ser um alerta, assim, para uma doença celíaca, uma síndrome de Crohn, que são doenças que acabam, que alteram muito a permeabilidade do intestino e acabam não absorvendo as coisas que precisam. Isso também pode ocasionar bastante emagrecimento, então são pessoas que vão emagrecer de um jeito rápido, vão ter bastante alteração no seu trato intestinal e que vão confundir bastante com câncer coloretal. Às vezes, então, a proteína do glúten, como pães e cereais, então pessoas que comeram muito pão, comeram muita massa, que não estão acostumados, pode ser que apareça isso só por uma resistência, mas já é um aviso de que pode ser que tenha alguma alteração. O preto, então, como eu tinha falado, o sangramento do trato gastrointestinal superior, como o estômago, então as úlceras, as gastrites, né? A gente tem que cuidar bastante, porque está avisando lá de cima que tem alguma coisa alterada. Também por suplementos de ferro, como a gente tinha falado, essas substâncias. E o vermelho brilhante, então?
Sangramento do trato intestinal inferior, como intestino grosso ou reto, geralmente causado por hemorroidas. As hemorroidas, então, eu vou explicar daqui um pouquinho como elas funcionam. Elas podem estar rompidas e sangrando mesmo. Normalmente, esse vermelho brilhante, quando é causado por hemorroidas, normalmente a pessoa sente dor. Não quer dizer que ela precisa sempre sentir, mas ela vai sentir dor normalmente no ato da evacuação. E também pode ser estimulado, então, pelos corantes, pessoas que estão comendo muito cranberry, suco de tomate, sopa de tomate, gelatina vermelha, algumas misturas de bebidas. Então, essas coisas a gente tem que cuidar e ver se é um fator desses ou se tem alguma alteração. E aquela dúvida, né? Que todo mundo vai ficar com medo. Nossa, mas se eu tenho esses sintomas, então, eu tô com alteração nas minhas fezes, estou com dor, tô com desconforto. Uma hora eu tô constipada, outra hora eu tenho diarreia. Minhas fezes estão da cor vermelha, da cor mais vinho, assim. Tenho que me cuidar? Quer dizer que eu tenho câncer de coloretal? Então, quando a gente fala nessas alterações, a gente tem que pensar que muitas doenças, muitas alterações podem acontecer no nosso trato intestinal, no trato gastrointestinal. Então, o que a gente tem que cuidar? Algumas doenças que também vão causar sangramento, alteração no fluxo e começar a avaliar o que pode acontecer. Chegar para o médico ou chegar no posto de saúde sem nenhuma informação dessas é muito complicado, porque a pessoa que for atender vai sair do nada, vai sair do zero. Então, é bem importante que as pessoas entendam que precisam se conhecer, que precisam acompanhar suas fezes, que precisam entender o que está acontecendo no seu corpo. E, claro, que o agente de saúde, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista que atender, tem que ter condições de ajudar também a entender um pouquinho disso. O primeiro caso, e o mais conhecido de todos, são as hemorroidas, que normalmente se levam culpa, né, por todos os momentos. O que são as hemorroidas? As hemorroidas, elas são como se fossem almofadinhas, são coxins que ficam na nossa saída do trato intestinal, então ali na parte do esfíncter anal. E nós temos então um plexo, um complexo de veias e artérias que acabam ajudando por pressão no fechamento do nosso ânus. Então, para manter as nossas fezes, para manter bem essa continência de fezes e de gases, essas veias, elas acabam ficando um pouquinho mais inchadas e acabam ajudando muito isso a manter aquela pressão lá em cima. Claro que sim, dependendo muito da função muscular também. então aqui, como a gente está vendo o esfíncter anal em cima, que é a ampola retal, que eu disse para vocês. Então, quando as fezes, o bolo fecal cai para dentro da parte do reto, que é a porção final do nosso intestino, a gente tem essa coisinha mais redondinha que a gente chama de ampola. A ampola retal, ela é um lugar de acomodar as nossas fezes, de desidratar e de dar condições, então, de que a gente não saia caminhando, evacuando, não evacue quando não quiser. Então, ela fica ali mantendo pressão, com a ajuda de toda a musculatura do esfíncter. Então, aqui que a gente tem o esfíncter interno e o esfíncter externo. Junto com isso, então, as nossas hemorroidas, esse plexo de veias. Tudo isso, mantendo essa pressão, acaba nos dando condições de sermos continentes, de não perdermos nem fezes, nem gases. A ampola retal ela também tem uma grande função de reter os gases do nosso corpo. Então, as pessoas muitas vezes dizem: Nossa, deu uma cólica de gases, mas parece que depois sumiu. Como assim, né? O gás sumiu se a gente não expeliu ele? Porque ali na ampola retal, então, a gente tem receptores que acabam absorvendo esses gases quando eles não estão em excesso. Se tiver em excesso, realmente ela não consegue dar conta. Então, tendo isso, tendo esse complexo, que é comum e todos têm, algumas pessoas acabam tendo uma inflamação, então uma síndrome nas nossas hemorroidas, que elas acabam ficando mais inchadinhas, né? Então aqui a gente está vendo as veias vindo para cá, e acaba tendo então um abaulamento dessas veias que acabam ficando bem calibrosas, bem inchadinhas, e acaba machucando quando passa as fezes. As hemorroidas, elas são muito comumente vistas em pessoas que fazem muito esforço para evacuar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não se faz força para evacuar. A evacuação, ela deve ser um momento de relaxamento nos nossos esfíncteres, de relaxamento na musculatura que faz a continência, e não a gente ficar fazendo força, aquela de empurrar, que a gente chama de valsalva, né? Para sair empurrando e machucando esse tecido. Então, se a pessoa relaxa e não está com as fezes muito endurecidas por constipação, a evacuação ela é completa, normal, sem dor.
Se a pessoa acaba tendo muita tensão nessa região, que é muito comum, com pessoas que fazem muita força, que trabalham muito tempo sentado, ou pessoas que estão muito estressadas porque altera também a nossa função vascular, aí sim acaba tendo um enchimento dessas veias e acaba machucando quando passa ali as fezes e pode acabar até gerar sangramentos. Então, se tem sangramento, sangramento que às vezes até pode perpetuar, que pode continuar na calcinha, na cueca, isso pode, bem vivo, bem vermelho, isso pode sim ser um alerta de que está, sim, uma inflamação nas hemorroidas. As hemorroidas, elas também são muito estressadas, assim como depois da fissura, por pessoas que usam muito papel higiênico para limpar o ânus. Então, quando a gente evacua, o correto é não usar papel higiênico, de preferência lavar a região. Então, lavar com uma duchinha, lavar com uma garrafa de água que consiga fazer um esguicho, ou, caso não seja possível, usar então lenços umedecidos, porque eles são menos agressivos. Quando a gente passa o papel higiênico, por mais fofinho que ele seja, ele acaba ressecando muito a região e fazendo muito atrito. Isso pode estimular, sim, as hemorroidas e a fissura. Então, é bem comum que acabe estimulando isso, e se a pessoa já tem uma tendência, acaba sangrando. Algumas hemorroidas, elas são vistas de fora. Então, algumas pessoas vão dizer pra gente: Nossa, Camila, tem umas bolinhas saindo do meu ânus. É como se fosse uma verruguinha, às vezes uma verruguinha bem dura, bem entumecida, porque ela está bem inflamada. Então, essas hemorroidas são hemorroidas externas, mas também pode ocorrer sangramento, normalmente daí sem dor, com as hemorroidas internas, que seria essa daqui que está aqui em cima. Então, ela está mais acima do esfíncter anal interno e acaba também gerando bastante sangramento, mas acaba não gerando tanta dor. Então, pode acontecer essas duas. Para pessoas que acham muito desconfortável, em especial a externa, e que vão ficar muito preocupadas, é indicado, sim, procurar um coloproctologista e fazer a ressecção, né? Ressecar essas veiazinhas. Mas, normalmente, o médico deixa bem à vontade a pessoa escolher. Então, esse é um motivo bem grande, um dos mais comuns, muito influenciável também por estresse, muito influenciável por alimentação. Algumas pessoas, quando comem coisas que estimulam maior a circulação, como a capsaicina, que vem na pimenta, isso também pode acabar estimulando essa inflamação hemorroidária. Junto com isso, outra coisa que é muito comum que muitos pacientes nossos costumam ter é a fissura anal. A fissura anal, diferente da hemorroida, a hemorroida a gente vê que é um vaso que fica lá inchadinho. A fissura, ela acontece também no esfíncter anal externo ou no interno, e é como se fosse uma rasgadura. Então, a gente vê aqui nessa figura um rasgo, um machucado, que daí sim também pode acabar saindo sangue, também pode ficar sangrando depois, então pode ter essa relação de ter depois sangue na calcinha, na cueca, e pode, junto com isso, mais as fissuras, mas a hemorroida, às vezes, dependendo do nível de inflamação, também pode acontecer de sair um muco. Então, às vezes a pessoa diz, nossa, fui me limpar, ou fui ver minha calcinha, minha cueca estava suja, e saiu uma coisa amarela, como se fosse um catarro. Então, muito comum de acontecer, tá um processo inflamatório, acaba a ferida criando pus mesmo e pode ficar atrapalhando mesmo a vida da pessoa, porque ela vai ficar sujando essa calça, essa calcinha por causa disso. A fissura, ela também vai acontecer muitas vezes por pessoas constipadas, por pessoas que acabam tendo as vezes muito ressecadas, por pessoas que têm contratura na região anal. A gente não pensa sempre em contraturas, aquelas mesmo do pescoço, da cervical, que são aquelas bolotas que acabam, né, comprimindo a gente. E pode sim acabar tendo contraturas nessa região. Pode ser ocasionadas essas contraturas por sexo anal sem lubrificante, sem muito estímulo, ou pode acabar acontecendo essas fissuras por passagem de fezes muito grandes, muito grossas. Então, pessoas que ficam constipadas 5, 6, 7 dias, quando vão evacuar, as fezes estão muito secas, como se fosse um cimento mesmo. Às vezes até precisa ir para o hospital, fazer um enema, fazer uma lavagem, mas se essa pessoa consegue evacuar em casa, acaba mesmo rasgando a, a saída mesmo, né? Ali a parte do esfíncter. Junto com isso, tem algumas pessoas que sofrem de anismo ou de inversão de força evacuatória. Incoordenação, na verdade.
Então, tem pessoas que acabam tendo essas contraturas nessa região. Quando evacuam, além de ser sangramento, tem a sensação de que vão desmaiar de tanta dor. Isso nós chamamos de anismo, que é tratado com fisioterapia pélvica. E, junto com isso, tem pessoas que não sabem relaxar a musculatura para evacuar, que também vai acabar gerando essas fissuras. Então, pessoas que ficam fazendo força, que fazem força com a barriga para fora, para baixo, mas que acaba comprimindo até às vezes já por medo de sentir dor, porque já sentiu dor antes quando evacuou, e acaba ficando uma memória de não, quando vai passar cocô, eu vou sentir dor, então acaba indiretamente, sem querer, segurando isso e contraindo, e acaba tendo também as fissuras anais. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre a fissura anal, porque ela é facilmente confundida com, na verdade, uma lenda de que isso vai vir por sexo anal, e algumas pessoas se sentem desconfortáveis achando que isso vai estimular um julgamento de valor da pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar bem natural para a pessoa sentir a vontade de nos contar. Então, eu falei para vocês que vários desses fatores, né, a hemorroida e a fissura vai vir muito pela constipação. Então, a constipação é uma coisa que, infelizmente, é muito comum em quase todas as pessoas, em quase todas as comunidades. A constipação, ela pode ser chamada de obstipação, de intestino preso, intestino ressecado. Ela se refere, então, a uma condição quando tem uma baixa frequência de evacuações, então, as pessoas que vão lá 2 vezes na semana, uma vez na semana, no banheiro para evacuar, e também junto com isso vai vir essas fezes endurecidas e secas, porque quanto mais tempo as fezes ficarem na ampola retal e na parte ali do nosso intestino grosso, mais vai ressecando, porque eu disse para vocês que ali é um lugar que tira o restinho da água mesmo, então isso acaba ressecando muito, acaba machucando muita pessoa. Isso geralmente ocorre, então, por uma absorção excessiva de água. Claro que a gente tem que cuidar uma coisa, pode ser por um trânsito intestinal devagar, lento, mas também pode acontecer com pessoas que não tomam água. Então, pessoas que não se hidratam do jeito correto, não conseguem evacuar do jeito correto. Então, muitas vezes, só o estímulo de tomar água, de ensinar a pessoa que ela tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, acaba já tratando essa constipação. Então, a gente está vendo o quê? Que está tudo muito lento, está mexendo esse intestino devagar, o bolo fecal vai devagar e acaba chegando lá no vaso como se fosse um concreto. Motivos que a gente pode, então, estar sentindo a constipação e estar observando e ajudando a pessoa a tratar isso. O sedentarismo. Então, o sedentarismo é um fator muito grande, porque se a gente não movimenta o nosso tronco, se o nosso abdômen não se mexe, se a gente não estimula movimentos no tronco, acaba deixando o nosso intestino muito lento. O intestino ele funciona por movimentos como se fossem compressões e descompressões, que a gente chama de peristaltismo. Isso é estimulado um pouco por vias hormonais e de neurotransmissores, mas muito pelo nosso movimento. Então, pessoas que ficam o dia inteiro sentadas, deitadas, vão acabar sentindo sim a constipação, porque não está tendo estímulo. Esse intestino está ficando muito tempo sem estímulo de gravidade e de movimento. Outra coisa, então, que pode ocasionar também são os medicamentos opioides, medicamentos que têm muito ferro, porque resseca muito as fezes, antihipertensivos, algumas classes deles. Junto com isso, né, os diuréticos, a gente tem que pensar em alguns tipos de antidepressivos, né? Quando a gente está falando de opioides ali, medicações para dor. Então, isso são coisas que acabam estimulando e que a gente tem que falar com o médico, se tem como mudar, se tem como dar uma alterada nisso para ajudar também esse paciente. A baixa ingesta de água, como eu disse para vocês, é o principal fator. Se não tomar água, não tem como ter fezes mais líquidas, mais pastosinhas, que não machuquem tanto a pessoa. O uso abusivo de laxantes, então as pessoas têm um costume, até porque tem várias marcas, não vou falar nenhum específico, mas tem muitas marcas de laxante. Os laxantes são medicações extremamente baratas e de fácil acesso, porque não precisa de receituário. E junto com isso, isso acaba estimulando as pessoas a qualquer coisa ir lá e tomar o remédio, se tá muito tempo sem ir no banheiro. Só que se a gente não cuidar todo o resto e ficar só tomando o laxante, o nosso corpo, assim como com qualquer coisa, se acostuma. E daqui a um pouco ele não tem mais reflexo para evacuar, não tem reflexo de empurrar, né, esse peristaltismo, porque usou muito tempo o laxante. O laxante, ele não só deixa o nosso intestino sem movimentos, depois sem o peristaltismo, pode ficar com peristaltismo incoordenado, que a gente chama, né? Tem peristaltismo em uma parte do intestino, mas não tem na outra, então acaba formando até acúmulo de fezes, um bolo fecal
que fica mais tempo do que deveria no lugar, assim como também pode acabar gerando sofrimento, às vezes até um hematoma dessa região por ficar muito tempo ali sofrendo com essas contrações fortes, que vem com aquelas cólicas muito fortes. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. O laxante, ele só deve ser usado quando o médico indicar e em casos específicos, não toda hora, a qualquer momento, como infelizmente a população usa. Junto com isso, mudança de estilo de vida. Então, muitas pessoas têm problema de evacuar no banheiro que não seja seu, de viajar e ter outras pessoas junto e não querer ter o cheiro. O que eu indico para os meus pacientes nesse momento é pensar que o nosso intestino, quando a gente tem o bolo fecal lá na ampola retal, como eu mostrei para vocês, ele vai ficar sugando água. Quanto mais tempo ficar ali, pior vai ser depois. Então, a gente tem que aproveitar alguns tipos de reflexo do nosso corpo. O principal dele é o reflexo de esvaziamento. Então, depois que a gente se alimenta, em torno de 30, 40 minutos depois, a gente tem um estímulo evacuatório, então a gente tem vontade de fazer cocô. Esse é o momento de aproveitar. Ai, Camila, mas eu tô no serviço, eu tô na casa de alguém. Hoje em dia a gente tem condições já com, com a... Puta que pariu. Hoje em dia, a gente já tem condições de produtos que conseguem nos ajudar bastante. Alguns tipos de desinfetante, usar desinfetante antes e depois. Tem desinfetantes que a gente carrega em potinhos, que também não vou dizer marca, mas tem alguns que vocês podem carregar. Eu vou viajar, não quero sentir, mas não quero comprar esse potinho que é muito caro. Carrega um desinfetante comum num potinho pequeno que consiga carregar junto de uma necessaire, evacua, bota aquilo, puxa a descarga e vai ter tudo bem. Isso é o mais importante, é estar com a saúde intestinal bem. Evacuar, óbvio, nas fezes tem cheiro, isso não pode ser um tabu, isso não pode ficar sendo um sofrimento para a pessoa, isso tem que ser algo natural, todos nós evacuamos e a gente não tem que ficar com nojo disso, com medo do que os outros vão falar. Todo mundo faz em algum momento, né? Deveria, pelo menos. Síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável, normalmente ela vem bem associada aí ao estresse, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas ela tem normalmente esse caráter ou misto, um pouco de diarreia, um pouco de constipação, poucas vezes sendo somente diarreia e algumas pessoas tendo mais constipação, mas normalmente essa alteração em que alguns momentos da semana a pessoa está com diarreia e outros momentos da semana ela está constipada. Acidente vascular cerebral, então o AVC ele pode acabar se interferindo até na própria inervação, pode deixar a pessoa com menos movimentos, né? Ela vai se movimentar menos, caminhar menos. Então isso infelizmente estimula bastante também a constipação. Baixa ingesta de fibras, a gente precisa de água, mas a gente também precisa de fibras para formar um bom bolo fecal. Então comer coisas com fibras, aveia, psyllium, centeio, essas coisas são importantes, a gente precisa consumir isso, frutas fibrosas, né? Isso tudo ajuda muito. Gravidez, a gravidez, infelizmente, ela deixa o peristaltismo do nosso intestino mais lento. Na verdade, ela deixa todos os músculos lisos para os nossos órgãos, estômago, intestino, bexiga, tudo mais relaxadinho por função hormonal mesmo. Esses hormônios acabam deixando isso mais lento, mais dilatado, também tem a compressão do tamanho do ventre em cima do intestino, e toda gestante também faz suplementação de ferro. Hoje em dia já é uma suplementação de ferro um pouco menor, normalmente junto com os ômega 3, com gorduras boas que acabam ajudando um pouco para evitar a constipação, mas pode acontecer sim. Não respeitar o reflexo de esvaziamento, então, como eu disse para vocês, a gente se alimentou, teve uma grande refeição, almoço, café da manhã, janta, logo depois vai dar vontade de evacuar, aproveita esse momento, vai ao banheiro logo depois. E problemas de cólon reto. Então, sim, a constipação pode ser um aviso de um câncer, pode ser um aviso de uma obstrução, pode ser um aviso de algumas coisas que estão alteradas nesse trato intestinal. E a gente tem que cuidar bastante disso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre outras doenças que podem acometer o nosso intestino e que, infelizmente, têm tido bastante recorrência na nossa população geral no Brasil. Uma delas é a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, ela é uma doença ascendente, então ela é uma inflamação que normalmente começa nessa porção final do nosso intestino grosso, que é o reto,
pode acometer o nosso ânus também e vir subindo normalmente no colo descendente, que não quer dizer que vai parar aí, ela pode continuar mantendo essa inflamação durante todo o nosso intestino grosso. Ela é uma doença inflamatória, uma doença que inflama o nosso intestino. Ela tem caráter autoimune, então ela está muito associada com crises de estresse, com sobrecarga emocional, mas ela também pode acabar sendo estimulada com estresse, mas algum tipo de resistência no corpo. Então, uma intoxicação ou por muito uso de álcool, ou pessoas que acabam tendo intolerância à lactose e não respeitem isso, acabem inflamando o seu intestino por isso, pessoas que têm resistência a glúten e continuam comendo, pode acabar então evoluindo para uma retocolite ulcerativa. Fora a retocolite ulcerativa, a gente tem uma doença um pouco mais complexa, um pouco mais ampla, né, digamos assim, que é a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela também é uma inflamação intestinal, mas ela é uma inflamação intestinal que ela vai vir em várias porções do nosso intestino. Ela pode sim vir na parte do nosso intestino grosso, mas também na parte do nosso intestino delgado. Ela normalmente está muito associada à resistência ao glúten, então pessoas que têm doença de Crohn é uma doença autoimune, vai estar sempre muito associada ao estresse, vai ter um processo inflamatório muito parecido com o da retocolite, e normalmente elas têm um exame contra, né, de resistência ao glúten positivo. Então, aqui, as três doenças são muito parecidas. A última doença é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, então, é quando a gente tem uma inflamação intestinal também, normalmente mais na parte do intestino grosso e bem ampla em todo ele. Ela tem como uma característica também o estresse, então é outra doença que é muito estimulada por estresse. Não chamamos ela de uma doença autoimune, apesar de ser causada pelo próprio corpo, por estresse, por toxinas. E ela também vem normalmente associada a pessoas que têm algum tipo de intolerância, intolerância a leite, intolerância a glúten, alergia a algum tipo de proteína também. Então, essas três doenças, elas são muito parecidas. A diferença delas, em especial a retocolite, ela é uma doença que acaba gerando úlceras dentro do intestino, mas fora isso, essas três doenças podem apresentar muita cólica e dor abdominal, bastante inchaço, muitos gases, bastante muco nas fezes, né? Tanto o Crohn quanto a retocolite ulcerativa em especial. Síndrome do intestino irritável, se a pessoa estiver extremamente irritada mesmo, que vai acabar estimulando isso, mas as pessoas podem literalmente dizer que saiu catarro nas fezes, pode estar entremeado nas fezes, mas também pode acabar saindo só gases com pus, com esse catarro, ou até quando for evacuar, achar que vai evacuar e só evacua aquela coisinha, aquela gosma amarela, ou uma gosma mais branquinha. Isso também é o muco que está nesse intestino. São doenças que, para serem diagnosticadas, a gente precisa de alguns exames assim, como câncer de colo retal. Então, a gente vai precisar aí de uma ecografia abdominal para ver se tem algum motivo dessas cólicas, desse inchaço. Vai precisar de exames de sangue para ver como é que está o funcionamento do corpo inteiro e também alguns tipos de teste, como a proteína C reativa, para ver o fator inflamatório desse corpo. Vai precisar fazer um mapeamento aí se tem algum tipo de resistência a glúten, que a gente consegue fazer isso via sanguínea. Mas para descaracterizar e para entender o que está acontecendo, a gente precisa, sim, de uma colonoscopia, que é o exame, então, que a gente vai introduzir uma câmera pelo ânus e vai acabar percebendo, né, acompanhando todo esse trato do intestino grosso. A colonoscopia, ela só nos permite ver o intestino grosso, então vai ter uma câmera por todo o intestino para ver se existe úlceras, para ver se existe esse muco, para ver se está muito inflamado, se está muito avermelhado esse tecido irritado. Então, é o tipo de exame que é o que vai diferenciar as três doenças. A terceira, que é a síndrome do intestino irritável, ela é um diagnóstico de exclusão. Quando se faz todos os exames e as outras doenças não são positivas, aí sim a gente diagnostica essa doença do síndrome do intestino irritável. Junto com isso, para ter um bom apanhado de exames, o correto é que o médico também peça uma endoscopia, porque pela endoscopia se faz biópsia do estômago para ver se não tem algum tipo de bactéria como H. pylori atrapalhando todo esse funcionamento intestinal e inflamando o trato gastrointestinal. E junto com isso, na endoscopia também se consegue fazer
a biópsia do intestino delgado, então nessa parte inicial do intestino fino, como eu disse para vocês, não tem como fazer isso pela colonoscopia, essa câmera não vai até lá, então acaba que a endoscopia com biópsia do delgado é o jeito da gente saber, então, se não existe uma doença de Crohn. Então, outras doenças, né? Outras coisas que a gente tem que cuidar no intestino grosso é a polipose. A polipose, então, é quando nascem verrugas dentro do intestino. Isso a gente chama de pólipos. Esses pólipos, eles podem ser somente um material benigno que está ali como se fosse uma verruguinha mesmo. Pode ser estimulado até por alguns tipos de vírus, mas a gente tem que cuidar porque eles também podem ser o início de um tumor que não vai ter grande diferença no momento de olhar. Então, o único jeito de saber se existe pólipos no nosso intestino é fazer a colonoscopia. Na colonoscopia, o médico já tem condições de, com o material que está junto com a câmera, já fazer a retirada desse pólipo. Esses pólipos vão para um exame, né, para um laboratório, para fazer biópsia deles e ver se eles são benignos ou se tem alguma alteração tumoral. Se tiver alteração tumoral, aí tem que fazer uma colonoscopia mais próxima, acompanhando isso. Se não tiver nenhum tipo de alteração, for só um tecido benigno que aumentou mesmo, acaba tendo aí uma alteração, uma distância entre 5 e 5 anos para fazer a colonoscopia de controle para ver se nenhuma outra verruga surge e altera geneticamente. Mas é uma doença que não tem nenhum tipo de alteração, que normalmente não tem nenhum sintoma, então ela é bem, só vai ser descoberta mesmo no momento de uma colonoscopia preventiva. Outra doença que é bem comum de acontecer é a diverticulite. A diverticulite, então, é a inflamação dos divertículos, que são essas bolsinhas que tem aqui nas alças do nosso intestino. Essas bolsinhas, elas podem acabar inchando muito, inflamando. São alcinhas que, se elas estiverem muito inflamadas e inchadas, elas acabam até retendo alguns tipos de parte do nosso bolo fecal e acaba infeccionando isso. A diverticulite, ao contrário da polipose, ela gera dor. Ela normalmente é caracterizada no nosso cólon descendente, então nessa parte aqui do nosso lado esquerdo da barriga, e tem uma característica de dor bem abaixo na barriga. Então, o apendicite, né, que é essa inflamação dessa partezinha aqui do nosso intestino grosso, é no lado direito, baixo, que normalmente a pessoa sente dor. É uma doença bem caracterizada por dor aguda, por febre, então eu acabei não trazendo para cá, porque não é muito o que a gente vai se deparar quando a pessoa tiver com dúvidas se é câncer de colo retal ou não, mas quando a dor ela é localizada para o lado esquerdo, uma dor baixa normalmente, aí sim é um aviso de sintoma de que pode ser diverticulite. Essa doença ela pode ser diagnosticada com uma tomografia com contraste, mas também o correto é depois fazer uma colonoscopia quando estiver muito inflamado para ver como é que está por dentro esse intestino. Então é uma doença bem comum, uma doença que depois vai ficar com algumas restrições alimentares no início de tratamento, mas que normalmente não incomoda muito a pessoa desde que ela cuide bem da sua alimentação. E outra doença bem comum que as pessoas acabam, às vezes, deixando de lado são as verminoses. Então, é muito comum ter vermes no intestino, em especial pessoas que não tomam água filtrada, pessoas que vão para rios, coisas que tomam água direto de lá, pessoas que não lavam bem as verduras, né, que não tem essa higienização correta da alimentação, acaba assim acontecendo de ter os vermes, então, no nosso intestino. Isso não é coisa de antigamente, isso ainda existe, e pode dar grandes alterações no nosso corpo. Então, algumas coisinhas para a gente cuidar com a verminose. As causas: legumes e frutas não lavadas e cruas, objetos sujos, né, colocando na boca, ou a mão suja numa plantação, alguma coisa e colocar na boca. A autocontaminação por ovos, então, né, quando a gente come algo que não foi bem higienizado, então numa salada, embaixo das folhas pode acabar tendo, né, as larvas dos vermes. Por contato direto, então a gente andar muito em lugares muito sujos com os pés descalços, isso também pode acontecer por fezes, por contato de fezes, tanto de humanos que estão contaminados, quanto dos nossos bichinhos, né? Dos gatinhos, dos cachorros, pode acontecer sim, da gente se autocontaminar. Por via oral, então, como eu disse para vocês, com essas comidas que não estão limpas. Carne crua ou mal passada de animais infectados, então é importante
para que a gente não tenha alguns tipos de vermes até bem perigosos que podem acabar indo para o nosso cérebro, para outras partes do nosso corpo, não só o intestino, que a carne seja bem passada quando a gente for consumir. E peixe cru ou mal cozido. Então, pessoas que gostam de comer sushi, que gostam de comer comida japonesa, tem que cuidar porque existe também o verme do salmão e desses peixes que acaba também infectando a gente. Então, a gente tem dois tipos de categorias de vermes, tem os vermes cilíndricos, que são as ascaris, né, as ancitomas, e também os vermes achatados, as tênias, os vermes solitários, e a tênia do peixe, então, que ela é bem fácil de encontrar quando o peixe não é bem acondicionado em especial ou não é congelado antes. Alguns sintomas, então, que a pessoa vai sentir quando tiver com vermes. Coceira no ânus, então a pessoa sente literalmente coceira no seu ânus durante o dia ou à noite. Falta de apetite ou aumento de apetite associado à perda de peso, então qualquer uma das duas alterações. Insônia, é muito comum a pessoa que está com verminose sentir. Ansiedade, a pessoa fica mais irritadiça. Cólicas e dor no estômago, isso também pode acontecer, assim como aparecendo nas outras doenças. Febre é muito comum na verminose, vômitos, diarreia e tosse. A tosse ela também pode ser uma característica de verminose, então se tiver associação de todos esses sintomas, é um alerta sim de que pode estar com vermes essa pessoa. Então a gente sabe que esses vermes afetam um terço da população mundial, isso é bastante se a gente for pensar num geral, né, de mundo. O que que a gente tem que usar, então, como um cuidado? Lavar as nossas mãos regularmente, seguir o tratamento quando está passando por algum tratamento de vermes depois que descobriu, evitar beber água contaminada, então o uso de filtro, água mineral ou ferver a água também ajuda. Lavar e trocar as roupas de baixo, as nossas roupas não devem ser reutilizadas várias vezes. Lavar bem os legumes e tirar as cascas dos que precisam ser tiradas. Usar sapatos em lugares muito sujos e não consumir peixe, carne de vaca ou de porco mal cozidas ou cruas. Então a gente tem que cuidar bastante disso. Aí a gente precisa ir no médico, junto com isso, normalmente o médico pede um exame de fezes para tentar entender que tipo de verminose que é, e a partir daí, então, começar com o tratamento correto. Existem vários tipos de tratamento, cada um vai ter o seu ciclo, o seu remédio específico, e isso é o médico que vai saber direcionar. E como proceder, então, caso alguém chegue para a gente com esse contato e explique que tem esses sintomas? Primeiro, é muito importante que a pessoa procure um centro de atendimento com um gastroenterologista. Então, é o especialista que vai trabalhar do nosso trato gastrointestinal, mesmo sendo sangramento, achando que seja algo no reto, né, que seja mais para o coloproctologista, ele trabalha mais para a parte do exame, que é a colonoscopia, para a parte das cirurgias, depois, caso tenha alguma alteração, mas o médico, então, que é responsável por diagnosticar, por procurar alterações, tanto na parte do nosso esôfago, estômago, intestinos, vai ser o gastroenterologista. Então, isso não deve ficar mantendo mais de um mês esses sintomas sem procurar ajuda, sem ter aí uma consulta, ou pelo menos procurar marcar essa consulta. Enquanto isso, é importante você explicar para a pessoa que tem alguns tipos de alimentos que são irritantes, que ela precisa entender isso no corpo dela. Normalmente é a lactose, o glúten, então tentar retirar o açúcar é muito inflamatório, então tentar retirar essas coisas e ver se os sintomas melhoram. Junto com isso, para ajudar esse profissional que vai atender ela a entender um pouquinho mais, é legal que ela faça um calendário, então, de todos os dias, o que que ela comeu, como é que ela sentiu, o dia que ela sentiu dor, se ela teve evacuação com sangue, se ela teve diarreia, ela entendeu o que que é diarreia, que não é ir 3, 4 vezes no mesmo dia, e só ter essas fezes mais líquidas já é diarreia, tem que colocar isso. O ideal seria a pessoa ter a escala de Bristol, né? Então, olhar o Bristol e colocar. No dia 1º de fevereiro, eu senti cólica e evacuei com Bristol número 6, por exemplo. Isso ajuda muito o médico. Hoje em dia as pessoas têm telefone, smartphone, quase todo mundo, né, com câmera. Então, se a pessoa tiver e for adepta, por que não tirar foto das suas fezes? Tirar foto do que ela acha que não está correto, que está alterado. Isso também vai ajudar o médico. O médico está super acostumado a entender essas fezes, ele deve entender. Às vezes é muito mais fácil tirar do imaginativo e ter uma imagem disso também. E realizar todos os exames que forem solicitados. É importante explicar para a pessoa que ela não vai fazer os exames que ela acha que ela tem que fazer. Ela tem que fazer todos que o médico pedir e, a partir disso, sim, daí ter um diagnóstico
certinho, né? Sem nenhum tipo de risco de erro de diagnóstico. Então, quais são os exames que devem ser realizados quando a gente tem alteração no trato gastrointestinal, em especial quando a gente está em uma dúvida, né, se é um câncer ou não? Exames de sangue, eu expliquei para vocês no início da palestra que os cânceres, eles têm alguns tipos de fatores que levam para a nossa corrente sanguínea, são avisos, são alertas, né, de que o nosso corpo não está funcionando bem, as nossas células de defesa vão estar aumentadas, então o exame de sangue ele já ajuda muitas coisas. Junto com isso, no exame de sangue, o médico já pode pedir um exame de intolerância à lactose, um exame de resistência ao glúten, para ter uma noção da proteína C reativa, para ver como é que esse corpo está, se ele está inflamado, se tem alergia de algo que ele não sabe. Então, isso nos ajuda bastante. Exame de fezes. É importante se a gente desconfia de alguma verminose. Então, entender o que está acontecendo naquelas fezes também para entender se está saindo muco, se está saindo sangue. Pelo exame de fezes, a gente consegue entender muito desse trato gastrointestinal. Ecografia abdominal total, os médicos acabam pedindo para ver se não tem uma obstrução no fígado, né, na vesícula biliar, se não tem alguma outra alteração nesse abdômen que esteja levando alguns tipos desses diagnósticos, nem todos vão aparecer numa ecografia, mas alguns podem, sim, ter alteração. Tomografia com contraste, que a gente chama de colonografia, então, que é a tomografia com contraste que vai direto para o intestino, para tentar entender se não tem uma diverticulite, alguma inflamação mais superficial, que é mais fácil de ver. E a colonoscopia, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante, é o exame que é reconhecido aí como o exame que vai dar a diferença, que vai dizer se a pessoa tem, sim, um câncer, se tem o pólipo. Então, é um exame que muitas pessoas têm medo de fazer, as pessoas fogem muito da colonoscopia, tem esse mito de que é um exame horrível de fazer. Não é um exame horrível de fazer, eu posso falar porque eu já fiz. Então, é um exame que acaba sendo mais desconfortável o preparo. Então, a gente acaba tendo que usar alguns tipos de laxantes, e daí, neste momento, o laxante ok, né, que eu tinha comentado antes, porque é uma necessidade do médico para limpar todo esse trato intestinal. Então, a gente vai fazer uma dieta específica, um jejum de algumas horas e uso de dois tipos de laxante diferente. Essa é a parte mais desconfortável da colonoscopia, que quando a gente faz a dieta do jeitinho correto, quando a gente se mantém hidratado, e aí quando for fazer o exame, as enfermeiras normalmente nos direcionam muito bem com o que deve ter de hidratação, o que nos ajudar em quantidade de água de coco, coisas que nos mantenham bem. É um exame que ele só é mais desconfortável pensando na parte de ter que ficar indo ao banheiro, em especial nas últimas horas. Então, as últimas horas acaba assim tendo mais diarreia para limpar a porção final do intestino, e aí sim tem que acabar fazendo esse preparo em casa ou no hospital que for fazer, mas fora isso, não é um exame que gera dor, não é um exame que gera desconforto. Algumas pessoas falam, ai, que se sentem constrangidas em pensar em fazer uma colonoscopia. Não existe constrangimento nenhum, porque nós somos sedados, então tu é sedado no início do exame, tu não vê nada do exame, quando acorda tu já fez todo o exame e tá tudo bem. Após ele, a única coisa de desconforto que pode acontecer é alguns gases, porque acaba tendo alteração ali, até por inflar um pouquinho para conseguir ver melhor o intestino, mas fora isso, não é um exame desconfortável, ele não é doloroso, não existe nenhum tipo de constrangimento, o médico não vai fazer nada com a gente acordado, sentindo, né, coagido a fazer. Então, é um exame extremamente tranquilo de fazer, muito assertivo, e quando a gente fala em intestino, intestino grosso é o nosso exame padrão ouro, então ele é muito, muito, muito importante de ser feito. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter para alguém que tem histórico familiar, né? Pessoas que têm, então, parentes próximos que tiveram câncer de colo retal, como pais, avós, irmãos, tios, aí tem que ter maior cuidado. Então, pessoas que não têm esse histórico, que não têm essa parte genética, vão começar a fazer colonoscopia, como eu comentei antes, com 45 anos. Pessoas que têm esse histórico vão começar com 35 anos a fazer colonoscopia e vão ter uma frequência entre 3 e 5 anos entre uma e a outra, o que as pessoas que não têm alteração fazem a cada 5 anos. Ficar atento, então, a sinais e sintomas é muito importante. Se já tem um histórico na família, é importante avisar o médico. Olha,
meu pai teve, meu tio teve, meu irmão teve, e eu estou com alteração em alguma coisa. Isso é bem importante, a gente não deve deixar isso passar em branco, assim como cuidar também demais das ameaças no intestino. Então, eu expliquei para vocês a nossa alimentação, o fator inflamatório dela, o estresse, que é o mais difícil de controlar com certeza nenhuma, e o uso de medicamentos. Essas pessoas elas devem ter um pouco mais de cuidado com isso, porque elas têm um fator muito mais fácil de estimular esse erro genético que é o câncer do que pessoas que não têm um histórico. O que não quer dizer que quem não tem histórico familiar que não vai ter câncer de colo retal, porque as pessoas podem não ter nada geneticamente já carregando isso, né? Mas se abusar de alimentação, de estresse, de medicamentos, de tudo isso, também pode estimular tanto quanto ou até mais esses erros genéticos que são o câncer. Alguns mitos e verdades, então, que a gente pode falar sobre o câncer de colo retal. Primeiro, a doença não gera sintomas na fase inicial. Isso é uma verdade. Infelizmente, o câncer coloretal, ele não é um câncer doloroso, ele não é um câncer que precisa trazer essa alteração do trato gastrointestinal, ele não precisa vir com característica inicialmente de sangramento. Então, é uma doença silenciosa, ela pode ficar por anos na nossa vida e por isso que a colonoscopia vem aí a cada 3, a cada 5 anos para ir acompanhando isso. Então, não quer dizer que não tenha uma alteração, que não tenha que fazer exames. A partir dos 45 anos de idade, é correto sim procurar o gastroenterologista e fazer pelo menos sua primeira colonoscopia, endoscopia e descobrir como é que seu trato gastrointestinal está. Segundo mito, só afeta pessoas acima dos 50 anos de idade. Não, eu acabei de falar para vocês que, inicialmente, hoje a gente tem como controle a partir dos 45 anos de idade, que sim, nós sabemos que aumenta o risco de qualquer tipo de câncer. É sim um fator, como eu mostrei para vocês no início, um fator de risco ter maior idade, mas não quer dizer que pessoas jovens não tenham câncer coloretal. Então, cuidem muito isso, não é só com pessoas acima de 50 anos, de 45 anos. Tem alteração, procura um médico. Tem sim que fazer uma pesquisa para saber o que que é isso. Mudança dos hábitos podem reduzir o risco? Verdade. Eu acabei de falar isso com vocês. A gente tem a parte genética, nós temos a parte epigenética. As pessoas precisam entender que, por mais que tenham genes, se a gente evita as coisas que podem dar esse estímulo de erro, na célula, isso vai ser controlado ou pelo menos prolongado. Então, a gente deve sim cultivar bons hábitos de vida para evitar o aparecimento desse câncer e, na verdade, de todos os cânceres. Outro mito, alimentação é o único fator de risco? Não, a alimentação ela pode ser um fator de risco, ainda mais quando ela for intoxicante. Então, pessoas que usam muito agrotóxico, que ficam comendo leite sem ter intolerância, que ficam comendo glúten sem ter uma resistência ao glúten, mas não é o único fator de risco, não. A gente pode ter outros tipos de fatores, como eu mostrei para vocês, o tabagismo, o fumo, o estresse, o sedentarismo. Então, sim, outros fatores acabam interferindo também. A obesidade aumenta o risco, com certeza. Então, a obesidade, junto com o sedentarismo, ela aumenta sim o risco do câncer, né, do erro genético, não só o coloretal, mas o coloretal tem sim como um fator importante de a gente cuidar da obesidade. A colonoscopia é a única maneira de diagnosticar? Verdade. Eu acabei de falar com você sobre isso. A colonoscopia é o único exame que a gente consegue olhar dentro do nosso intestino. Então, ela é sim muito importante e ela não deve ser negligenciada em nenhum momento. Colonoscopia é um exame doloroso e constrangedor? Não. Acabei de explicar para vocês que eu já fiz, é um exame extremamente tranquilo de fazer, um pouquinho chatinho no seu preparo, mas não tem nenhum tipo de dor, a gente não fica com desconforto, a gente não se sente machucado. Então, é um exame bem tranquilo de fazer e que deve ser sim sempre feito quando necessário. Encontrar um pólipo sinal de câncer? Não, isso é um mito também. Muitas pessoas têm pólipos a vida inteira e elas nunca vão acabar tendo esse erro genético que vai levar ao câncer. O pólipo ele é uma tendência da pessoa, pode ser estimulado sim pelo fator de qualidade de vida, mas isso não quer dizer que a pessoa que tem pólipo que vai ter o câncer. Pode ser que tenha maior propensão, mas não quer dizer que se encontrar um pólipo numa colonoscopia de alguém que essa pessoa vai ter, a gente só vai ter um pouquinho mais de cuidado e vai precisar fazer controle com maior frequência.
E outro mito, então, todas as pessoas que têm câncer coloretal usam bolsinha de colostomia. É um medo que muitas pessoas têm, né? Às vezes as pessoas fogem de ir num gastroenterologista, fogem de fazer uma colonoscopia, porque não querem descobrir um câncer, porque não querem usar a bolsinha. Não, nem todo mundo precisa usar a bolsinha, algumas pessoas, infelizmente, precisam, algumas pessoas conseguem usar e não precisam fazer, podem fazer a reversão depois dessa bolsinha, e outras pessoas, infelizmente, sim, vão precisar fazer o uso dela para sempre. O tratamento padrão, então, para o câncer coloretal vai ser ressecção tumoral, e ele pode ser feito de via aberta, então abrindo, né, esse abdômen, ou por via de laparoscopia. A partir disso, então, se retira uma parte ou todo o tumor, que o ideal é conseguir tirar todo ele, e se manda, então, para uma biópsia para entender que tipo de tratamento que vai ser feito a partir disso. Depois da biópsia, então, a gente vai ter, o oncologista, né, vai decidir se vai ter o uso de quimioterápicos, que são drogas que vão tentar atacar diretamente essas células tumorais, o uso da radioterapia, que é quando se usa um raio mais localizado na região, tentando acabar mesmo com essas células tumorais que possam tentar aparecer a partir disso, ou até mesmo preventivo, mesmo tirou tudo, mas tem o risco de aparecer algum novo foco, eles acabam pedindo a radioterapia. Ou a imunoterapia, que é quando se pega os linfonodos dessa pessoa, junto com o tipo de câncer que é, e se faz uma medicação por via oral que essa pessoa vai começar a usar e muitas vezes tem um bom resultado de recidiva. Junto com isso, pode sim se fazer parte, né, desse tratamento a bolsa de colostomia ou a ileostomia. Hoje em dia a gente está muito em voga no Brasil porque a Preta Gil precisou fazer isso por causa de um câncer coloretal. Então é muito importante, essa bolsinha dela a princípio vai ser revertida, então ela pode ser revertida depois ou não, e é uma bolsinha que por um tempo vai ter que ser utilizada então durante o tratamento e que é o jeito então dessa pessoa ficar bem sem o câncer. É uma troca justa. Então, quando nós falamos do intestino, a gente tem que pensar muito na conexão cérebro-intestino. Ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Existe cerca de 500 milhões de neurônios dentro dele. Mais de 30 neurotransmissores são produzidos nele, e aí muitas bactérias podem ajudar a moldar nossa estrutura cerebral. Aproximadamente 95% da nossa serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no nosso intestino. E alguns casos de depressão podem estar associados com mau funcionamento intestinal e também da sua microbiota. A microbiota intestinal são os micro-organismos que vivem dentro dele. E elas devem estar sempre em harmonia. A obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e o câncer estão ligados a mudanças observadas nessa microbiota intestinal. E outras condições crônicas, como doença inflamatória intestinal, asma, alergias e artrite reumatoide, também têm sido associada à disbiose, que é esse desequilíbrio na microbiota. O intestino ele é um órgão independente, que ele não precisa do cérebro para estar funcionando e ele é ligado pelo nervo vago. Quando a gente pensa em microbiota intestinal, a gente tem que entender que ela atua na absorção dos nutrientes dos medicamentos, atua na síntese de vitaminas como a B12 e a vitamina K, modula o sistema endócrino, influenciando o nosso metabolismo, modula o sistema imune, ajudando a proteger contra os micro-organismos patogênicos e também produz neurotransmissores, atuando no nosso sistema nervoso central. Para que a gente tenha essa microbiota do jeito mais correto possível, é importante que a gente tenha o consumo de proteínas, então alimentos de origem animal, ovos, carne vermelha e branca, leguminosas, assim como também o zinco é muito importante para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, as carnes de todos os tipos, em especial a carne vermelha, tem muito zinco, amendoim, nozes, castanhas, gergelim, leguminosas. O magnésio também é muito importante para o bom funcionamento, que a gente vai encontrar nas leguminosas, oleaginosas, verduras folhosas, e o selênio. O selênio, a principal fonte dele aqui no Brasil é a nossa castanha do Pará. Assim também como a vitamina A é muito importante. A vitamina A está presente nas fontes de gordura, como queijo, gema do ovo, os vegetais de coloração alaranjada, manga, mamão, cenoura. Vitamina C é muito importante também para o bom funcionamento e para a parte anti-inflamatória dele, que vai estar nas frutas cítricas, mexerica, que é a nossa bergamota, laranja, maracujá, limão, goiaba, acerola, tudo isso, pimentão, caju, tudo isso é muito importante para absorver melhor a vitamina C. E o complexo B é extremamente importante também para a saúde do nosso intestino,
é composto, então, por várias vitaminas disponíveis, e a B12 ela é muito importante para a função neurológica também, não só intestinal, e ela é de origem animal, então a gente vai ter consumindo aí, em especial as carnes vermelhas, que a gente vai conseguir a vitamina B12. Quando nós falamos em microbiota, a gente está sempre pensando nos probióticos e nos prebióticos. Os probióticos são os micro-organismos vivos administrados em quantidade adequada, então a gente vai consumir esses probióticos, e eles vão trazer benefício para a nossa saúde, deixar essa harmonia desses micro-organismos melhor. E os prebióticos vão ser, então, digamos que o alimento desses probióticos. São os carboidratos não digeríveis, que afetam beneficamente o nosso hospedeiro, né, a gente, estimulam também ativamente a proliferação de boas bactérias e não das ruins. Então, esses dois devem estar sempre fazendo parte da nossa vida. Alimentos que são ricos em probióticos. A gente vai ter aí o iogurte, o kefir, a kombucha, o chucrute, o picles, o miso, o tempeh e o kimchi. Então, tudo que for fermentado de forma natural, não fazendo conservas de vinagre, mas sim buscando a fermentação mesmo a partir desse vegetal, é o que a gente chama de probiótico, que ajuda muito. São coisas fáceis de fazer, baratas e todo mundo deve consumir e acabar cuidando mais da sua microbiota. Os alimentos ricos em prebióticos, então. Então, assim, o que vai ser um alimento bom para essas boas bactérias? Alho, banana, cebola, raiz de chicória, alcachofra, aspargo, cevada, centeio, feijão, ervilha, dente de leão, alho poró, bananas, cevada, aveia, maçãs, semente de linhaça, a batateia com, farelo de trigo, alga marinha. Então, essas coisas a gente deve consumir também para que elas se tornem o alimento para essas boas bactérias e acaba, então, melhorando o funcionamento delas dentro do nosso intestino. O intestino, ele depende bastante também de exercício físico. Eu disse para vocês, né, que a gente precisa do exercício para ele funcionar pelo peristaltismo. O exercício físico também vai trazer enzimas antioxidantes, então é preventivo também para o câncer. Vai trazer citocinas anti-inflamatórias, que isso vai ser estimulado a partir do exercício mesmo, diminuindo a inflamação no intestino e no nosso corpo como um todo. Então, muitos artigos revelam que a atividade física e a microbiota intestinal estão diretamente relacionadas, e ela fica muito mais saudável quando a gente realiza exercício com regularidade. O exercício físico ali é capaz de reduzir o tempo das fezes em trato gastrointestinal, reduz o contato com os patógenos, então, né, com as toxicidades que a gente pode ter ingerido com alguma alimentação, e junto com isso, então, vai melhorar o sistema circulatório e diminuir também a ação negativa de qualquer tipo de toxicidade que tenha no nosso intestino, ou alguma bactéria que não deveria estar ali, isso tudo vai ajudar a regular. Então, quando nós falamos dessas doenças do intestino e do câncer coloretal, muitas vezes depois do tratamento, os pacientes precisam de fisioterapia. E é importante que a comunidade saiba que a fisioterapia pode ajudar muito com esses problemas. Então, a gente vai fazer o tratamento, né? O fisioterapeuta pélvico vai fazer o tratamento do anismo, que eu expliquei para vocês que é essa dor ao evacuar. A gente vai reabilitar esses músculos, então tirar essas contraturas, e reeducar essa pessoa a fazer o relaxamento para evacuar, tirar qualquer tipo de medo, né, de que a gente chama de cinesiofobia, que a pessoa entenda que cada vez que vai evacuar vai sentir dor, então é um tratamento um pouco mais longo, mas é um tratamento que dá bastante resultado. Assim como a reeducação da evacuação, quase todo mundo que tem problema intestinal precisa desse momento da reeducação, então a gente ensina que não pode fazer força de valsalva, essa força de empurrar, a necessidade do alongamento desses músculos, do relaxamento, então a posição correta para evacuar seria como se nós estivéssemos de cócoras, né? Sentar no vaso com os joelhos acima do quadril, colocar um banquinho, colocar algo que deixe em torno de 10 a 15 centímetros nosso chão, nosso pé mais longe do chão, firme e não suspenso. Isso é importante, que acaba ajudando o alongamento do elevador do ânus e facilitando, então, uma evacuação correta. Também a gente vai trabalhar na parte da continência fecal e de gases, então, pessoas que passaram por esses acometimentos, tanto o câncer coloretal quanto as outras doenças, podem acabar ficando com incontinência, até por causa de hemorroidas, da fissura, então a gente também vai ter que reorganizar as tensões dessa musculatura, reeducar essa musculatura como ela deve funcionar, fazer treinos de força, de ativação, de resistência, e também
ensinar essa pessoa o que é o correto, né, da continência, explicar esse momento do aproveitar o nosso reflexo de esvaziamento, tudo isso vai vir junto com a educação em saúde. Então, o fisioterapeuta, ele não é nutricionista, ele não vai ser o médico, mas ele vai ser aquela via que vai explicar que é importante uma boa alimentação, que, se necessário, é importante ter o acompanhamento de uma nutricionista, que precisa, sim, realizar atividade física de algum jeito que a pessoa goste, que é muito importante a qualidade do sono para controlar o estresse, para que o nosso corpo se reeduque e fique mais sadio. Então, tudo isso é também parte do fisioterapeuta, fazendo parte, então, desse tratamento, de trazer a melhoria para essa pessoa, entender que o corpo é um todo e que, sim, essa parte coloprocto, ela deve, sim, ser cuidada, deve, sim, ser reeducada. Muitas pessoas, infelizmente, têm muitos traumas com essa parte, pessoas constipadas, quem já passou por tratamento de hemorroida, ou quem acabou usando uma bolsa de colostomia, vai ter que ter uma reeducação também, né, de como utilizar essa musculatura de novo, de acordar essa musculatura, e nós, fisioterapeutas pélvicos, então, somos quem faz essa parte da saúde das pessoas. Então, como é que a gente vai prevenir o câncer? Isso é muito importante que fique bem explicado na nossa conversa. Pedir, então, para os nossos pacientes, para quem nos acompanha, para realizar uma colonoscopia a partir dos 45 anos, né? Caso não tenha histórico familiar, se tiver histórico familiar a partir dos 35. Estimular eles a realizar atividade física, isso é muito importante, tanto para a manutenção do peso quanto para a redução da estresse, assim como para a produção de todos aqueles hormônios que eu disse para vocês que é muito importante para o funcionamento do nosso intestino e para a prevenção do câncer. E ensinar as pessoas que têm que ter cuidado com tudo que é estímulo para a gente nocivo, que pode estar dando esse start, esse erro oxidativo no nosso corpo. Então, a alimentação, o estresse, os medicamentos, o álcool, o tabagismo, essa é a parte de um profissional de saúde que é muito importante, educar em saúde, ensinar o que, que as pessoas estão se propondo quando estão fazendo essas coisas com o corpo delas. É muito fácil a pessoa achar que é mais gostoso comer McDonald's do que comer uma salada, mas é nossa parte, como profissional de saúde, explicar que isso no futuro pode ser muito ruim para ela, que isso pode atrapalhar e estimular até um câncer, não só o colo retal, como vários outros. Então, eu espero que nessa nossa conversa fique claro o que que é o câncer coloretal, o que que estimula, então, infelizmente, esse erro, né, genético nessas células. Precisamos que isso pare de ser um tabu na nossa sociedade. A gente precisa falar sobre fezes, precisa falar sobre evacuação, precisa explicar para as pessoas que existe a escala de Bristol e elas precisam entender que o que está saindo nas fezes delas é reflexo de tudo isso, do corpo delas, da nutrição delas, da saúde delas. E também espero ter deixado um pouquinho desse conhecimento, então, que a área da fisioterapia consegue trabalhar com a coloproctologia e que a gente pode ajudar muita gente, então, a evacuar de um jeito correto, sem dor, a não ter incontinência fecal, a não ter incontinência de gases. E fico à disposição caso vocês fiquem com alguma dúvida. Obrigada. Nunca esqueçam disso. A prevenção sempre é a melhor opção.